Olá, reconciliados! Como é que vocês estão? Eu espero que bem, como de costume. Eu sou a Adri e vocês estão aqui em mais um Reconcast, o podcast da Recon. Hoje eu tô aqui mais uma vez com uma pessoa super especial. Ele que é o pregador preferido de Dom Paulo e de muitas outras pessoas também. É cearense, mas tem a Paraíba e o Pernambuco no coração. É médico cirurgião, pastor, está casado há 50 anos com Simone. Pai de 4 filhos, avô de 8 netos, amigo de infância de Dom Ximenes e que atualmente desfruta da paz e do descanso na sua fazenda em Campina Grande. Pastor Carlos Alberto, seja muito bem-vindo ao Reconcast. Muito obrigado, Adri. Muito obrigado a Deus pela oportunidade de estar aqui. Há uma relação de amor entre a Recon e eu e a Recon. E eu fico feliz de ter mais esse capítulo aqui, onde a gente possa expressar o carinho que nós também sentimos pela Recon e por todos os que fazem a Recon. Amém. Estou muito feliz e muito honrada, muito privilegiada de conversar aqui com o Senhor. Vamos embora começar o papo? Não lhe avisar, eu sou avô, tenho mais de 70, portanto não sou obrigado a ter juízo. Depois vocês passem o crivo nessas respostas que eu mesmo não me responsabilizo por elas. No momento eu não estou passando em psicotécnico nem de bicicleta, mas pode ir lá. Mas vai ser uma bênção, eu tenho certeza. Bem, Pastor, eu queria que a gente começasse com uma pergunta que eu tenho uma curiosidade muito grande, que é como é que foi o seu primeiro encontro com Jesus? A gente sabe que o senhor tem uma grande trajetória aí com o Senhor, mas eu queria saber como é que foi seu primeiro encontro. eu tinha uma grande frustração quando cantavam uma música na igreja que fazia. Foi numa segunda, Jesus tocou-me. Foi numa segunda, Jesus tocou-me. Aí ia segunda, terça, quarta. Todo mundo sabia qual era o dia em que tinha se Aham. encontrado. E eu não cabia em nenhum daqueles dias, porque eu nasci num lar evangélico e praticamente eu não me lembro de ter tido algum tempo na minha vida em que eu não estivesse assim, envolvido com as coisas de Deus, com a igreja. Na nossa casa a gente era, eh, tinha fortemente isso em tudo que acontecia em casa. Nós tínhamos culto todos os dias dentro de casa, desde pequeno. A gente aprendia Bíblia, era obrigado a decorar versículos, salmos, catecismo e tudo mais. Mas eu me lembro, houve um momento muito marcante que eu já estava morando aqui em Recife, numa república de estudante. Eu estava estudando para fazer, eu estava fazendo medicina e eu lembro, li um livro chamado Em Seus Passos que Faria Jesus. Sim. E aquele livro me marcou muito, me questionando de que eu não fazia nada para Jesus. E eu tomei uma decisão muito firme de que eu queria servir a Jesus. O problema era dizer a papai que eu não ia mais ser médico. Eu estava no 4º ano de medicina. Dizer a papai que eu não ia mais ser médico e agora eu ia ser pastor ia Uhum. ser muito complicado. Mas aquilo me angustiou. Eu me lembro um dia, eu estava numa cirurgia no Hospital da Restauração e aquele negócio me... O senhor já estava exercendo o papel de médico. Não, naquela época eu era ainda estudante, estava no Uhum. 4º ano de medicina, mas desde cedo eu comecei a trabalhar Entendi. acompanhando um cirurgião que era da Paraíba, doutor Furtado, e eu ia para todas as cirurgias dele. Estava numa cirurgia dessa e eu lembro que eu saí e fui direto para Campina Grande para dizer a papai que agora eu ia ser pastor. Uhum. Eu esperei ele chegar da fábrica e eu disse. E eu acho que a parte que eu não ia ser mais médico, eu devo ter dito muito baixinho, ou ele não entendeu, porque quando eu terminei de falar, ele disse: quando sua avó estava grávida de mim, seu avô prometeu que se nascesse um filho homem, ia ser pastor, porque já tinha nascido 5 mulheres. Lá no interior do Ceará, ele estava apavorado. O papai nasceu, ele disse: se ele não cumpriu, e você vai cumprir a promessa do seu avô. Eu saí feliz. Dei uma carreira para casa do pastor. E fui dizer a ele que agora eu ia ser pastor. Eu lembro demais, cheguei lá, ele estava almoçando.
e pastor Feijó e tal, não sei o quê, uma notícia, e eu pensava que ele ia dar um pulo de 1 metro de alegria. Uhum. Quando eu disse, eu vou ser pastor agora, ele chegou, olhou para mim e fez, e por que é que você quer ser pastor? Eu já não gostei da pergunta, eu digo, pastor, porque eu quero servir a Deus. Ele disse, quem disse que você precisa ser pastor para servir a Deus? Foi um baque, né? Vá ser médico, seja o melhor médico que você puder. Quando for a hora de ser pastor, Deus vai lhe dizer. Eu saí indignado. Eu pensei que ele ia celebrar e botou uma pá de terra. Eu voltei, vim-me embora. Quando foi no domingo, eu digo, já sei, vou conversar com o pastor Israel Gueiros, o pastor que tinha me batizado na infância. E ele era médico, deixou de ser médico para ser pastor. Eu digo, pronto, é a pessoa Pra ele certa. entender, Aí né? eu fui e eu comecei a conversar com ele. A gente tinha muita intimidade, ele era ligado à nossa família. E quando eu comecei a conversar, ele me interrompeu e disse: só não faça a besteira que eu fiz de deixar de ser médico para ser pastor. Vá ser as duas coisas, que uma coisa ajuda a outra. Na época eu não entendi, mas entendi depois. Eu vi o quanto eu pude pregar, evangelizar e ser pastor sem ser pastor, sendo No médico. ofício de pastor, né? Exatamente, sem o cargo de pastor. Era os anos 70, portanto, naquele tempo muita gente não tinha televisão ainda. Eu operava, eu era cirurgião e eu operava muito e as pessoas, na sua maioria, eram pessoas bem simples. E quando terminava, eles sempre queriam ser gratos. Uhum. Queriam me dar uma galinha, queriam me dar um cozinhado de fava, uma coisa assim. E eu dizia, não, o presente que eu quero é ir fazer um culto na sua casa. Meu amigo, nós estamos falando há mais de 50 anos atrás. Para aquelas pessoas, o doutor dele ir na casa dele, aquilo era um negócio impensável. Aham. Fazia um banquete, Não, né? numa cidade de interior, um médico era quase que um deus na cidade. E eu, de propósito, eu ia de branco, levava a sanfona, eu só sabia tocar em dó Uhum. maior, o cantor da igreja só faltava se lascar para acompanhar. Quando ele reclamava que o tom estava ruim, eu subia um oitavo e era o mesmo tom. E aí a gente levava os homens da igreja, um grupo, tinha uma Kombi com a luz, e, rapaz, chegava lá, tava a rua inteira, os parentes, tudo, era tanta gente. E aquilo era uma covardia. Você pregar para pessoas muito simples, Uhum. vestido de branco, médico, era fácil demais pregar, Uhum. E o senhor fez isso durante muitos anos. durante a vida toda. Sim. E eu acho, eu queria que o senhor contasse também agora, o senhor já deu esse panorama de como é que foi esse início, mas o que é que o senhor falaria para uma pessoa que foi uma bivocação aí que o senhor teve, né? O É, senhor foi exatamente. médico, mas o senhor, além de ser médico, o senhor também exerceu a função de pastor, e às vezes a gente não entende, nós podemos ser usados também pelo Senhor, onde quer que a gente exerça a nossa profissão, né? Não é só nós podemos, nós devemos. Eu consegui pregar muito mais antes de ser pastor. Aí daí para frente, eu é que não queria mais ter o cargo de pastor, o Uhum, título, porque ficava muito fácil. Era Doutor Carlos Alberto. uhum, Numa época em que havia muita restrição a ser evangélico, um pastor tinha dificuldade para pregar para quem não fosse evangélico. sim. Eu não tinha, eu era o doutor Carlos Alberto. Sempre teve estudo bíblico na minha casa. E as pessoas, era um estudo bíblico feito especificamente para pessoas católicas. Uma amiga de minha esposa perguntou se eu podia dar umas aulas de Bíblia para as amigas dela. Eu digo, posso. Ela disse, é tudo católico. Eu digo, é como eu gosto. E eu me lembro que esse estudo começou com pouquinha gente, foi crescendo, crescendo, a gente começou a se reunir numa sala do museu, depois fomos para uma sala de um colégio,
Chegávamos lá, tínhamos 120 pessoas. Caramba, era uma igreja E praticamente. eu não permitia que tivesse muitos evangélicos. Nós tínhamos 4 casais evangélicos que me ajudavam a Uhum. coordenar, porque crente atrapalha demais, tá entendendo? É o pessoal que gosta de É, porque, problemas. veja bem, nós estávamos com um grupo, a maioria dos católicos não conhece Bíblia, Sim. e a regra era, aqui vale o que a Bíblia disser. E eu usava uma Bíblia católica, que eu não comprei, eu ganhei. Tinha uma coroa, uma beata, que era professora também na faculdade comigo, e eu disse, olha, Terezinha, eu quero uma Bíblia católica, mas não quero comprar, eu quero ganhar. Uhum. Ela disse, vou falar com o padre e escolher uma Bíblia para você. Me deram uma Bíblia daquela bem tradicional, Padre Matos Vieira, a tradução dela, e eu digo, pronto, é essa aqui que nós vamos usar. Aham. Então eu dizia para as pessoas, aqui ninguém vai discutir religião, nós vamos estudar a Bíblia, o que a Bíblia disser é a verdade, o que ela não disser não conta. Uhum. Então quando a gente estava estudando e às vezes tinha um texto daquele, não farás para ti imagem de escultura e tá. Alguns livros, inclusive alguns livros apócrifos, são extremamente contundentes com essa questão de imagem. Eles faziam esse negócio aqui de imagem, não sei o que, eu digo, tá na Bíblia? Tá, então pronto, é o que é que você está entendendo aí? Não, e já ela dizia, e o padre sabe disso? Eu digo, a Bíblia dele é essa sua. Ela É disse, claro mas que eu não sei o que, eu sabe. digo, pergunte a ele. É. Não é o Então, meu problema, né? não. Esse aí é o departamento dele. A primeira dia, o boa noite desse grupo, quando eu cheguei lá, uma dentista chamada doutora Cida, ela chegou e disse, eu quero saber logo o que é que você tem contra a imagem, porque eu tenho 6 imagens em casa e vocês têm a mania de quebrar a imagem do povo. Eu digo, eu não quebro nenhuma. Uhum. Nem você deve quebrar, senão vai ter que comprar outra. Aí o tempo passou, já ia mais de um ano de estudo. Um dia eu vou saindo de um culto lá na casa, lá vem ela no carro. Aí parou, aí desceu com a imagem. Ela disse, que é isso, Cida? Ela disse, eu estava dormindo, acordei, olhei, tava essas imagens olhando para mim. E o Espírito Santo me disse que aquele negócio da Bíblia é para valer. Eu peguei, quebrei tudinho, queimei e trouxe essa para você quebrar. Eu digo, eu já disse a você que eu não quebro. Se você quiser, vá você quebrar. E elas foram botar fogo num terreno que tinha de lado. Caramba, isso tudo o senhor fazendo, vivendo na medicina e Ah, tendo esse com contato com as certeza. É. pessoas. A gente aqui dentro da Recon, nós temos muitos jovens que fazem medicina e temos muitos médicos também. Quando eu cheguei em Campina Grande, eu era o único médico evangélico da cidade. Todos os outros eram católicos. Todos ou nada, né? Sim. A maioria era nada. Mas eles zombavam muito de mim. Eu, de propósito, na terça-feira eu ia pra praça com a sanfona, tocar sanfona na praça, E o senhor no tocava culto. Era só louvor louvor. e o Eu pessoal só não sei tocar gostava. louvor, não sei tocar outra coisa, não. Só outra coisa é Luiz Gonzaga. Que é muito bom É também. ótimo, excelente isso. Qual seria o conselho, pastor, que o senhor daria para esses jovens médicos cristãos? O conselho que eu dou para os médicos ou para qualquer outra profissão, você tem que tomar uma decisão de que primeiro é Jesus Cristo. Primeiro é Deus. Pronto. Se você tomar essa decisão na hora de optar, em primeiro lugar vem Deus, o resto é consequência. Então, primeiro sempre será Deus. Quando for opinar, quando for decidir, quando for qualquer coisa, tem que se perguntar o que Deus faria, o que Jesus faria no meu lugar. Então eu pegava aquele em seus passos que faria Jesus e eu sempre me perguntava, o que faria Jesus aqui? O que diria Jesus aqui? Uhum. Quando você tornar isso, vamos dizer assim, o diferencial da sua vida, daí para frente é facílimo decidir. Amém. Amém. Grande ensinamento para a nossa vida, para a gente conseguir entender realmente a prática do evangelho todos os dias, É né? porque se você for fazer uma lista de isso pode, isso não pode, isso pode, isso não pode, isso pode, isso não pode, não vai funcionar. Uhum. Não vai funcionar. Então, qual é o pecado que eu posso cometer, o Não, que eu não não vai posso? funcionar. Você sempre coloque Jesus
ia comigo para essa festa. Nessa mesa aqui, Jesus ia estar rindo dessa piada. Uau. Sempre colocar assim. Amém, Eu gostava amém. de contar piada, porque morei assim, com muitos colegas, nós éramos vários estudantes, e tinha um cara do Piauí que o cara era espetacular, Nazareno, o nome dele, neurologista hoje. Ele era um espetáculo, ele tanto tocava bem violão, como contava muita piada. A noite toda a gente, no plantão, era se divertindo com ele. E aí eu aprendi as piadas dele, agora muitas delas Jesus não contaria. Aí pronto, no começo eu dava show com essas piadas, mas Uhum. depois quando eu tomei essa decisão, tive que parar. Porque constrange, né? O É, Espírito mas Santo constrange. eu ficava, às vezes, dava uma saudade. Eu ficava os cabas contando umas piadas, velho, michuruca, eu digo, meu amigo, aquela minha aqui ia dar show. Mas o Senhor não se Aí agradaria, né? eu digo, ele não contaria. É verdade, amém, pastor. Um grande aprendizado. E tem uma coisa interessante que eu queria que a gente conversasse agora, que é sobre seu estilo de pregação. Pastor Rodolfo ministrou aqui na igreja e ele disse que existem alguns tipos de pregação. Existe a pregação temática, E expositiva, dos loucos. textual e é o tipo Carlos Alberto. E eu queria que o senhor comentasse aqui com a gente, matasse essa nossa curiosidade sobre como é que o senhor prepara a sua pregação. Porque eu tenho uma tia que é louca pelo senhor, louca pela pregação do senhor, e ela sempre fala: o jeito de Carlos Alberto pregar é diferente. Sério? Então eu nunca aprendi a pregar, tá entendendo? Do que eu faço Sim. é o que eu fazia quando eu dava aula. Eu era cirurgião e Uhum. era professor de anatomia. Dar aula de anatomia é um saco. Você está trabalhando com osso que é morto ou com cadáver que é morto. Então a aula tende a ficar uma coisa muito monótona, muito seca, Estética, muito sim. morta. Mas como eu era cirurgião, então eu trazia a as experiências da cirurgia para dar aula. Eu estava dando aula, por exemplo, e falava sobre as artérias, sobre não sei o quê, eu dizia: "Olha, numa lesão de fígado, um tiro, uma facada no fígado ou no estômago, ou onde fosse", eu digo: "Às vezes pega essa artéria. Essa artéria é fundamental, só tem ela, então você vai ter que emendar ela. Às vezes pega esse órgão que tem 2, 3 artérias, pode ligar, nem perca tempo, só amarre". Então eu explicava para as pessoas a anatomia e explicava a aplicação daquilo que estava ensinando a eles. A minha pregação não segue nenhuma regra de pregação, de homilética, de nada. Eu conto histórias. Eu sou um contador de histórias. Eu conto as histórias das minhas cirurgias, eu conto as histórias das burrices que eu faço, eu conto as histórias da cavalgada. Eu gosto muito de fazenda, de cavalgar em fazenda. Eu não passeio, eu gosto de trabalhar na fazenda, eu faço o trabalho que o vaqueiro faz, a gente separa gado junto, ferra gado junto, ajeita cerca junto. E o tempo inteiro eu vejo Deus naquelas coisas. Eu vejo Deus numa planta que está nascendo em cima de uma pedra, eu vejo Deus. E aí eu conto essas histórias. Eu acho que Jesus era um contador de histórias. Eu acho que diga a Rodolfo para colocar o modelo também Jesus Cristo, porque ele não se encaixa em nenhuma regra de homilética. Verdade. Viu? Ele não se encaixa em nada. Um dia eu fui pregar numa reunião de pastores, aí quando terminou, um seminarista chegou e disse: "Me diga uma coisa, quantos pontos tem esse seu sermão?" Porque eu não consegui, era tudo presbiteriano, né? Aham. "Quantos pontos tem esse sermão?" Eu digo: "Meu filho, eu não tenho a menor ideia, eu nunca contei ponto quando eu faço cirurgia, o pessoal pergunta: "Quantos pontos deu?" Eu digo: "Não sei, não tenho nem ideia." Eu digo: "A mesma coisa é sermão, não sei quantos pontos tem aqui não." Eu vou contando as histórias, dessa parte eu sei muito Bíblia, porque
para dar aula de anatomia, eu aprendi a memorizar. Sim. Então, hoje eu não preciso mais saber o nome dos ossos, das artérias, das veias, dos nervos. Eu sabia todos, 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 que eu não podia correr o risco de ir para uma sala de Sim. aula e o aluno ficar perguntando, que aluno é bicho ruim. Se ele fizer uma pergunta e você disser que não sabe, ele vai fazer 10 em cima do mesmo item. Sim. Tá entendendo? Aí você liquidou. Aí eu estudava, eu decorava, aí aprendi a memorizar. Uhum. Hoje, como eu não preciso mais disso, o pendrive está todo desocupado. Então, eu memorizo Bíblia sem tentar memorizar. Ele simplesmente vai entrando e vai ficando, e vai entrando e vai ficando. E o Espírito Santo vai só lembrando. Amém. O senhor não fez seminário, mas o senhor, Não, quando foi que o senhor assumiu esse cargo de ser pastor? Como é que foi? eu não era pastor, mas eu plantava igrejas. Uhum. E plantava igreja, pregava na igreja. Eu fazia tudo da igreja que era do pastor. Inclusive, o próprio jeito de plantar igreja era diferente do que normalmente as pessoas fazem. Eu vim da rua, eu aprendi na rua, entre as coisas que eu fui diretor da Unimed por vários anos. A minha área era marketing e mercado. Então eu fazia muito isso. Eu fazia cursos a respeito disso. A Unimed me enviava e eu aprendi a fazer. Vai lançar um plano de saúde, então faça uma pesquisa de mercado, determine qual é o O nicho, público, o sim. público-alvo, determine quais são as necessidades para você saber o que você vai oferecer. Isso, todas aquelas regras. Sim. Aí eu pegava aquilo e levava para botar na plantação de igreja. Eu dizia à presidente: olha, eu estou roubando a Unimed, porque vocês estão me ensinando e eu estou usando isso tudo lá na igreja. Então eu ia plantar uma igreja, eu fazia exatamente isso. Estou plantando essa igreja aonde? Que bairro é esse? Qual a Quem é que eu necessidade dessa quero pessoa? alcançar? Qual é o horário que esse povo teria disponível? O que é que esse povo come? O que é que esse povo escuta? O que é? Eu fazia isso. O que é que Uhum. esse povo veste? Sim. Qual é o nível econômico? E tudo isso eu fazia. Sim. E aí eu aplicava isso para plantar igreja. Amém. Tá entendendo? Igreja, o que ela tem de diferente de uma instituição secular é a mensagem, é o objetivo. Mas nós vamos lidar com gente, nós vamos ter funcionários, nós vamos ter CNPJ, nós vamos ter problemas financeiros, nós vamos ter problemas de segurança, tudo mais é igual a uma Uma coisa. empresa, né? Então Ter essa habilidade você tem que plantar e... igreja, eu digo sempre, quem planta igreja, três coisas são importantes. A cabeça tem que estar no céu. Tem que vir de Deus a direção de tudo que você vai fazer. Os pés têm que estar na terra. Você está lidando com gente, então você tem que ver como é que gente se comporta e você tem que falar como gente fala e interagir com gente. Os pés têm que estar no chão. Então descubra estratégias. E você tem que ter o coração no processo, não no resultado. Se o coração está no resultado, enquanto a igreja não tiver 1.000 pessoas, você está infeliz. Quando o coração está no processo, aí você aprende a curtir. Porque um domingo vai ter 10 pessoas, no outro domingo 15, depois no outro vai ter 12, depois no outro tem 20, depois volta para 10, depois sobe para 30. Então eu sempre curtia muito isso, de ver essa essa A essa movimentação e a essa movimentação, essa transformação das dinâmica pessoas, né? era muito Amém, importante. amém. Eu ia aí falando agora sobre plantação de igreja, que o senhor chegou num ponto que eu queria que a gente chegasse na conversa. É interessante a gente ver tudo isso. E o senhor implantou uma igreja nossa lá em Orlando.
Comecei. Começou. Eu queria que o senhor falasse um pouco sobre isso, essa experiência de sair do país para implantar uma igreja numa cultura diferente. Como é que foi isso lá? Dom Paulo a minha relação com Alexandre é de adolescente. E com Paulo desde o quê? 1970, mais ou menos. Então, nossa relação era muito próxima e ele vivia insistindo para eu vir ser pastor episcopal. E era. Vocês conhecem Dom Paulo. Aí, um dia eu decidi que a próxima igreja que eu fosse plantar seria uma igreja episcopal. Eu tinha vontade de plantar uma igreja episcopal. Eu gosto muito, eu acho muito estratégico, porque é uma igreja que tem um formato que se aproxima muito do formato do universo católico que é o Brasil. Sim, Então, uma pessoa que venha culturalmente do falando. catolicismo, ela não se sente estranha, porque o rito é um rito que ela já conhece. E a mensagem, ela é uma mensagem evangélica, essencialmente bíblica. Então eu acho que essa junção era muito boa. Eu tinha vontade e aí aconteceu, veio a oportunidade e nós fomos plantar a igreja lá. Tivemos algumas dificuldades porque não conseguimos implantar uma igreja essencialmente episcopal. Ela era uma mistura de episcopal, presbiteriana, batista, Assembleia de Deus, Era um pouquinho de como tudo. porque isso é a realidade nos Estados Unidos. Sim. Eu prego e ajudo a implantar igrejas lá desde 1987, que nós ajudamos a implantar encontros de casais em várias cidades lá, em Miami, em Orlando, em Washington, Nova York, Austin, no Texas, na Califórnia. Sempre a gente ia, umas 6, 8 vezes lá. E nos Estados Unidos, essa questão de denominação é muito secundária. As pessoas se reúnem para formar uma igreja porque elas são brasileiras. Elas precisam dessa comunidade, Precisam né? da comunidade, a sobrevivência deles lá nos Estados Unidos depende de estar dentro de uma comunidade. E eu dizia às vezes às pessoas que queriam ir para lá, digo, não interessa se você gosta, não gosta de igreja, se você é crente ou é ateu, vá para uma igreja que abre as portas para você, para arranjar emprego, para comprar carro, para alugar apartamento, para saber o caminho das É um pedras. apoio, né? É um apoio, é muito importante. Então, as igrejas lá são, de um modo geral, uma mistura denominacional muito grande. Como eu já ia lá há muitos anos, muita gente me conhecia. Quando eu cheguei lá para plantar uma igreja, pessoas desse misturada, que eu disse, é o samba do crioulo doido, vieram juntas. Não foi muito fácil, rapidamente, nós reuníamos, 60, 80 pessoas na comunidade. Mas era uma misturada. Eu digo, rapaz, aqui de episcopal só vai ter essa roupa. Eu botava a roupa, tá Uhum. entendendo? Mas o rito terminava sendo uma mistura de presbiteriano, batista, coisa, ou de nada. Era o que as pessoas se ajustavam. Eu me lembro de uma vez que chegou um grupo inteiro, Uhum. 39 pessoas, vieram de uma igreja que o pastor tinha ido embora e tinha se desfeito o grupo. Eu já tinha pregado lá muitas vezes, aí eles simplesmente se transferiram. Quando eles me viram no domingo com aquela roupa, foram embora tudinho pro outro domingo. Pensaram, esse pastor virou um padre. Mas em compensação, outras pessoas vinham, Aham. e aí quando terminava o culto, ô padre, eu gostei tanto do culto, eu estou tão feliz aqui. Mas ele eu não consegui que fosse um formato
vamos dizer assim, raiz, Sim. raiz episcopal. Mas sempre muito evangelical, mas talvez Tá? não Era. na parte litúrgica, né? Era a parte Da litúrgica, igreja. era a parte litúrgica. Ô Foi pastor, e como é que foi, o que é que na essência uma pessoa, um pastor, um líder que deseja implantar uma igreja precisa fazer? Porque quando o senhor chegou lá, eu imagino que o senhor deve ter tido muito trabalho, né? Você fala lá nos Estados Unidos? Isso. Lá nos Estados Unidos, plantar uma igreja é muito diferente de plantar uma igreja aqui. Plantar uma igreja aqui, essencialmente, depende do que vai acontecer no domingo. Plantar uma igreja lá, o domingo é o que menos conta. O que conta é o que vai acontecer durante a semana, Caramba. porque as pessoas têm muita necessidade, tá entendendo? Às vezes é uma pessoa que parou de pagar a prestação do carro e o carro foi tomado. E aí você vai ajudar essa pessoa a recuperar o carro. Às vezes é um menino que briga no colégio e tem que ir para a corte e você vai ajudar. Eu me lembro nessas viagens que eu ia lá, eu me lembro que eu ia com os pastores, olha, gente que morria, a gente ia atrás de caixão Caramba. e de conseguir um serviço funerário, porque é brasileiro e não tem documento, e aí não tinha. Então, Suporte. É porque aqui a gente tá falando de pessoas próximas. Lá ninguém tem família, né? Então a família é a não. A igreja. família lá é a igreja e o pastor é o, vamos dizer assim, é a quem eles recorrem. O cara sai para entregar uma pizza, se perde, não sabe onde está, pega o telefone, liga pro pastor. Pastor, tô perdido, tô aqui em tal É o canto, não mapa sei o quê. também. É, e o pastor tem que ir coisa. Ou o cara chega às vezes lá, chega no aeroporto. Eu tô falando, não é nem tanto da experiência dessa igreja que a gente plantou, mas das igrejas plantadas lá. Sim. A pessoa chega, o pastor está em casa, toca o telefone, é alguém que está no aeroporto, acabou de desembarcar, não sabe para onde ir, não tem dinheiro para ir, Fazer o nada. pastor vai lá buscar. Mas ele veio com o número do pastor para ligar. Então o pastor lá, ele é uma mistura de babysit, corretor de imóvel, de vendedor de carro. Ele tem que resolver os problemas da comunidade. Muito diferente daqui do Brasil, né? Aqui, se você prega bem, só precisa de um galpão. E abre a Lá, igreja e é, lota a igreja. lá o que você precisa é saber o caminho das pedras e resolver o problema da comunidade. E isso também, de certa forma, é desafiador e exercita a nossa fé de Muito, outra forma também, né? muito, muito desafiador. Qual seria, assim, o maior desafio que o senhor diria que o senhor enfrentou durante, não só lá, mas implantando igrejas no geral? Olha, de implantar igrejas no geral, é você ter paciência para ir abrir a porta da igreja, mesmo tendo poucas pessoas. E você saber que Jesus Cristo atravessou o mar da Galileia para ir à região de Gadara e a única pessoa lá que o aceitou foi um endemoniado. Uma pessoa. Jesus era onisciente, portanto ele sabia por antecipação o que ia acontecer e mesmo assim ele achou que valia a pena enfrentar o mar da Galileia, sabendo que ia ter uma tempestade de noite por causa de uma pessoa. Então, uma pessoa é tão preciosa que Jesus teria vindo morrer só por ela. Então, a gente precisa olhar para as pessoas que vêm para a igreja e saber: essa é alguém por quem Jesus morreu. Então, ela vale muito. Amém, amém. Glória a Deus. Falando agora também, o senhor, falando dessa experiência dos desafios, eu queria também que o senhor falasse, o bispo Ivaninho falou que o senhor teve uma experiência. Ivanzinho. Ivanzinho era quem me socorria às vezes, porque eu não conhecia Hã. em detalhes
Questões as episcopais? questões episcopais, e Aham. aí, vez por outra, eu ligava para ele. E quando cheguei lá, eu fui encaminhado para o pessoal da diocese de lá, de Uhum. Orlando. Rapaz, o pessoal. Para dizer uma frase do bispo de lá, ele disse: Olha, nós somos mais católicos do que os católicos do Brasil. Caramba. O rito deles, sabe? Sim. O rito, não a mensagem. A mensagem era puramente evangélica, Bíblia pura, mas o rito deles era muito, muito, mas muito superior ao da Recon, não tem nem Caramba. comparação. Eram os católicos dos Estados Unidos. Não, era mais do que os católicos dos Estados Unidos, é muito forte. Eles têm aqueles negócios que eles balançavam, vai ler a Bíblia, por exemplo, É o sininho, para ler a né? Bíblia, antes a Bíblia entrava uma pessoa segurando a Bíblia assim, né? Hum. Tinha todo um processual, ele entrando com a Bíblia. Aí a pessoa que estava lá na frente vai ler a Bíblia. Aí ele lia a Bíblia e o cara de lá balançava aqueles, chamava símbolo, o nome, Fala aquele assim. negócio, balançava. E tinha incenso o tempo todinho, tudo Isso é era incenso. episcopal. Episcopal. Uau. Incenso, as vestes muito, muito pesadas, tá entendendo? Aham. Mas o pessoal de um amor, de um carinho, um negócio indescritível. Eu lhe diria que na minha vida religiosa, eu nunca me senti tão acolhido de uma forma tão especial como num dia que eu fui para um acampamento deles lá. Eu tinha dificuldade na língua e maior ainda na liturgia. O tempo inteiro eles se preocupavam comigo. Sempre tinha um ou dois que vinham ficar ao meu lado, me ensinava, abria na página certa, o que era para fazer, é para sentar, para levantar, para não sei o quê. Porque foi todo Me- no inglês, né? Era Isso? tudo em Sim, não inglês, tinha nenhum brasileiro era lá. nada, nada, nem eles falavam nada de português e o meu inglês era pouco, mas foi simplesmente a linguagem do amor. Nós teve momentos de experiência de oração, a unção do Espírito Santo fluindo. Eu fiquei impressionado. A dificuldade era o rito e a roupa. Isso tudo no acampamento. Isso foi no acampamento. Mas antes de ir para o acampamento, eu recebi uma relação de como iam ser, tudo já determinado, que americano é tudo Uhum. por antecedência. Aham. Tal dia, tal hora vai ser isso, tal dia, tal hora vai ser isso, a roupa vai ser essa, a roupa vai ser essa. E tinha uma roupa que eu nunca ouvi falar, tinha um tal de um Uhum. caçoque e depois um suplicy em cima. Eu digo, misericórdia. Aí eu ligava para Ivanzinho às vezes nem ele mesmo sabia. Aí eu entrava na internet para descobrir, e aí descobri que era uma batina preta pesada. Meu amigo, eu digo, eita lascou. Tudo Minha muito. esposa ia ficar muito chocada com isso. Aham. O senhor foi sozinho para esse acampamento? Foi. E como é que foi? O que é que o senhor falou de mais forte com o senhor lá, no caso? Qual foi a sua experiência mais forte com Deus A nesse experiência acampamento? mais forte foi no momento de oração que teve lá. Eles estavam orando. Daqui a pouco não era mais nem em inglês, eles estavam orando em línguas espirituais. E eu me lembro de eu me sentir muito cheio, muito invadido. Eu não me lembro, eu não falei em línguas, mas eu senti a presença do Espírito Santo de uma forma como nunca antes. E eles eram muito carinhosos e eu acho que tudo isso era tudo isso que estava pesando ali, ou pesando não, que estava fazendo aquele Tomando conta do clima. ambiente, Era né? muito bom. Amém. Isso tudo, a presença do Espírito Santo e o senhor sendo envolvido pela Oh, hospitalidade deles, do maravilhoso, amor. maravilhoso. Amém. Glória a Deus. E aí, pastor, eu queria que a gente agora conversasse, o senhor me falasse um pouquinho, como é que tá a vida do senhor hoje em dia?
O senhor tá vivendo numa fazenda, É, descansando. eu sempre desejei ter uma fazenda. Eu era médico de interior, todo médico de interior tem fazenda, mas eu não podia ter porque todo fim de semana eu estava tomando conta de igreja e aí não rolava. É como cuidar, né? E eu gostava demais, desde menino. E era um sonho que eu pensava que não se realizaria. A minha vida era ir para a fazenda dos outros. Mas aí aconteceu, minha esposa recebeu um pedaço de uma fazenda de herança e eu fui e transformei esse pedaço numa fazenda pequena, mas muito agradável. Ah, já levei Ivanzinho lá, Uhum. o Dom Alexandre também, e pretendo que essa fazenda possa ser um lugar que pessoas possam ir para ter um encontro com Deus. Amém. Quais são as lições que o senhor hoje tem aprendido com Deus, com o senhor? Aprendido do cuidado dele. Eu me lembro quando eu plantei uma igreja e ela estava precisando de um pastor, porque o pastor tinha ido embora, e eu deixei a diretoria da Unimed para ir ser pastor, e depois eu deixei a medicina. Já eu tive um infarto e fui operado, e resultado, eu fiquei meio prejudicado, e a médica disse que eu não poderia mais fazer as três coisas, que eu era também professor da faculdade. O senhor era professor, pastor e médico. Era. Aí ela disse que eu teria que deixar fazer uma coisa só, e aí eu optei, fiquei na igreja, fui ser pastor. E me preocupava, porque eu era cirurgião. Eu vivia do que eu fazia. Eu não vivia de emprego, eu vivia do que as minhas mãos produziam. Mas Deus fez por onde nunca nos faltasse nada. Deus proveu de forma sobrenatural. Mas aí depois chegou a hora de eu vir de Fortaleza para cá, eu fui lá assumir uma igreja, era uma igreja muito grande, muito boa, muito próspera, muito generosa. E eu lembro de uma coisa que aconteceu. Quando nós saímos de lá, chegamos aqui e eu disse: Deus, e agora como vai ser? Eu deixei a medicina, fui para a igreja e o Senhor me supriu através da igreja, mas agora eu estou deixando a igreja e de noite eu estava angustiado com isso. Aí eu peguei a Bíblia, uma coisa que eu não gosto de fazer, mas eu digo, eu não quero ler na minha Bíblia está toda marcada, eu sei onde está cada coisa. Aí eu peguei a Bíblia de Simone e eu abri, eu lembro demais. Eu abri e vi destacado assim um texto marcado. E ele dizia assim: E tu, meu servo, a quem desde o nascimento eu trago nos braços, até a velhice eu te carregarei, como tenho feito. Aí eu fechei e fui dormir. Quando foi de manhã, eu digo, rapaz, que coisa maravilhosa. Eu vou marcar esse texto na minha Bíblia. Mas eu não prestei atenção que texto era, mas eu sabia que era ou Isaías ou Jeremias, era naquele setor. E era do lado esquerdo e era em cima. Aí eu saí passando as páginas, passando, passei Isaías todo, não tinha, Jeremias todo, não tinha, fui para Ezequiel, não tinha. Eu digo, peraí, tem coisa. Eu vi que eu não estou doido, eu vi esse negócio marcado, era na esquerda e em cima. Passei, não achei de jeito nenhum, mas eu me lembrava do versículo. Aí eu botei na concordância, na chave bíblica, e aí descobri. É Isaías 46, verso 3 em diante. Aí eu
marquei na minha Bíblia, eu digo, eu vou ver porque é que eu não achei. E eu procurei na Bíblia da minha esposa. Não tinha nada marcado, não. Bom, eu falo diretamente com. Deus me deu aqui. Tem gente que escuta anjo, trombeta. Eu nunca, sempre foi pela Bíblia. Todas Amém. as vezes que Deus falou comigo foi pela palavra. Ou por alguma coisa que ele me mostrava na fazenda, alguma coisa. Muitas das mensagens, dos sermões que eu prego, vêm assim, Através da palavra. da palavra. Eu vendo a palavra se cumprir na rua, ou na fazenda, ou num paciente, ou numa situação. Amém. Recentemente, uma amiga minha veio falar comigo e ela fez: Adri, eu não tô escutando a voz de Deus, eu não tô escutando a voz de Deus. E é simplesmente a gente abrir a palavra do Senhor, né? Orar, É. pedir esse direcionamento, ter essa sensibilidade. Deus se manifesta de maneiras diferentes para diferentes pessoas. Para algumas pessoas, Deus enviou o anjo para anjo Gabriel para falar com Maria. Mas quando foi para falar com José, foi em sonho. Com José, o marido de Maria, foi em sonho. Então a gente precisa estar aberto Amém. para o modo que Deus vai escolher. Não formate o modo pelo qual Deus vai falar com você ou que Deus vai operar um milagre na sua vida. Jesus cura vários cegos. O relato de vários cegos que Jesus cura não tem duas iguais. A um ele diz, vê e ele ficou vendo. A outro ele cospe e bota lama no olho. A outro ele manda tomar banho no tanque de Siloé. Não formate. Deus é variado, nós somos monótonos. Deus é extremamente variado. Amém, amém, pastor. Aprendi muito com isso que o senhor está falando. E para a gente já caminhar para o final da nossa conversa, o que é que o senhor falaria para a nova geração de pastores, de líderes e até de juventude? Qual seria, assim, o grande conselho que o senhor daria para eles? Siga o conselho que a Bíblia dá. Deus diz: pega essa palavra e coloca por frontal entre os teus olhos, no teu coração, na tua mão direita. Coloca na verga e na ombreira da tua porta. E fala dela andando, deitando, sentando, em casa, no caminho. Eu diria aos pastores que não percam a essência do ministério, que é pregar a palavra. É a palavra. Nós somos chamados para dizer o que Deus disse. A igreja existe para ensinar o que Deus disse. Deus se responsabiliza pelo que ele disse. Então, é palavra, palavra, palavra e palavra. O desafio hoje é você continuar pregando a palavra quando muitos estão pregando outras coisas. Autoajuda, prosperidade a todo custo. Palavra de Deus. Amém. E o senhor tocou num ponto que eu recentemente eu tenho pensado muito, que é justamente sobre os estilos de pregações que a gente tem hoje em dia dentro das igrejas, né? E o senhor falando desde o início aí, o senhor falou que, de forma simples, o senhor pregou o evangelho, né? Tipo, nas casas das pessoas e tudo mais. E hoje a gente tem uma geração que ama as mídias sociais, que ama aparecer. E o que o senhor falaria também para que a gente siga esse exemplo de viver um evangelho simples, né? Veja bem, mídia social é um instrumento. O que você vai fazer com ele é que vai definir se ele vai ser para a glória de Deus ou para a sua glória. Tá entendendo? Não vejo nenhum mal em que se use mídia social. Eu acho que deve usar.
Deve usar. Eu acho que Jesus hoje teria Instagram, todo tipo de coisa, tá Tava pregando entendendo? todo dia. Tava todo dia. Jesus Cristo era. Não compare Jesus com João Batista. Não iguale Jesus com João Batista. João Batista é um esquisitão, tá entendendo? Jesus não. Jesus aceitava convite para almoçar na casa do povo. Jesus conversava com as pessoas, conversava com mulheres que rabinos não podiam conversar, se deixava tocar por prostituta e nunca teve problema para conversar com pessoas assim. Ah, mas hoje em dia, o que eu vejo de ruim não é o fato de estar se pregando usando mídia social, ou usando tênis, ou camiseta, ou isso mais. É o que se está pregando. O que se está pregando. No final do sermão que você escuta, quem foi glorificado e quem foi apresentado? Jesus. Existe uma coisa que se chama e daí? Eu gosto sempre de dizer às pessoas, quando você pega um sermão, você diga assim, e daí? As pessoas que ouviram o seu sermão, se eles disserem, e daí? Qual é a essência? Se alguém perguntar a quem escutou o seu sermão sobre o que ele pregou, o que é que ele vai dizer? Ó, Ele pregou sobre Jesus, ou ele pregou ele mesmo, ou ele pregou sobre que eu tenho que ter, eu tenho que ser, eu tenho que fazer. A pregação hoje é muito antropocêntrica. As pessoas pregam muito hoje o quanto o homem vale, o quanto o homem merece, o quanto ele deve ter, onde ele deve estar. Mas a pregação é para dizer o quanto Jesus merece, o quanto ele é, o quanto ele fez. A pregação tem que ser Jesus. amém. Se lhe perguntarem sobre o que foi o sermão, se você não for capaz de dizer foi sobre Jesus, ou foi sobre Deus, ou foi sobre o amor dele, ou sobre o perdão dele, ou sobre a cura dele, se ele não é o personagem central da sua pregação, alguma coisa está errada. Amém. Amém. Muitos aprendizados aqui nessa conversa com o Tomara. senhor hoje. Estou muito feliz, pastor. Muito agradecida aqui pelo papo que a gente teve nessa Eu manhã. fico feliz. Espero que o senhor possa voltar aqui mais vezes para a gente conversar mais coisas aqui. Tá certo, E querido. estamos muito gratos pelo senhor ter passado o final de semana com a gente aqui na Recon, no sábado no Só para Casais. Obrigado. Foi uma bênção ontem também, e hoje aqui com a gente. Obrigado. Muito obrigada pela sua presença e agradecemos aqui a todos que estiveram com a gente nessa conversa. Tchau, Até o queridos. próximo. Até outra vez, viu? Vou voltar. Assim esperamos. Até o próximo Reconcast.